Olha para a pessoa que está do seu lado e fale, que bom que você veio. Olha para a pessoa que está do seu outro lado. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar. Dá respira assim bem fundo, assim, ó. Só o fato de você ter feito isso sem nenhuma ajuda de nenhum aparelho já é um motivo de glorificar a Deus. Amém? Só o fato de você fazer isso assim, ó, sem ajuda de nada, de nenhum remédio, já é um motivo de você gritar a Deus obrigada. Não importa o problema que você está passando, mas só o fato disso aí, você poder fazer isso aí, já está suficiente. Amém? Amém. Vamos começar abrindo 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Vamos ler todo mundo junto? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje o nosso tema é o quê? Mudança. Mudança de casa? Praticamente, né? Da sua casa interior. Quando a gente se converte, a maioria das pessoas... Muito obrigada, Deus te abençoe. A maioria das pessoas pensa o quê? Que você vai se converter, né? Vai vir assim uma força, um poder sobrenatural, envolver o seu corpo, e a partir daí você não vai mais pecar, você está salvo e pronto. Não é bem assim, não é verdade? A nossa vida cristã, quando aceitamos a Jesus, quando você vem aqui e aceita Jesus, você decidiu o quê? Mudar o seu estilo de vida. Repete comigo, mudar o meu estilo de vida. Então, a vida cristã, ela é baseada nessa mudança que você tem. Hoje em dia, hoje na Terra, nessa geração que nós estamos vivendo, muita gente, muitos pastores não pregam a respeito de mudança de vida, de estilo de vida. É tipo como se fosse aceitando. Mas a pessoa não consegue parar de beber, né? Então, deixa. Não consegue parar de fumar, deixa. Não, tudo está sendo deixa. Tatuagem, meu Deus, virou uma coisa mais normal da vida. Você vê gente tatuada da cabeça, as plantas dos pés, e está todo mundo ignorando isso, como se isso fosse uma coisa normal. Mas isso não é normal. Quando você aceita Jesus, você decide mudar o seu estilo de vida, mudar o que você está vivendo, o jeito que você está vivendo, para passar a viver da maneira que Deus quer que você viva. Amém? Então, você não vai mais beber por quê? Porque a bebida estraga o teu corpo não pertence a você, seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não vai mais fumar por quê? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não vai fazer uma tatuagem por quê? Você gostaria, Carvalho, tu acabou de pintar a tua casa, você gostaria que chegasse um monte de gente lá, ou então até mesmo a Isabelle, pegasse um spray e pichasse a casa todinha? Obviamente que não. Você gostaria, então, que alguém fosse lá na tua casa e pichasse a sua casa? Então, por que você se tatua? Ou pensa em tatuagem? Você não é dono desse corpo, esse corpo não te pertence. Por que você vai pichar a casa do Senhor? Amém? Então, você não vai mais fazer a tua vontade, o que você quer, o que você pensa ser certo. Você vai fazer o que Deus quer, a vontade de Deus. Você vai mudar, você vai ter essa mudança. Amém? E outra, Deus te deu um livre-arbítrio para você fazer isso. Bem que Deus podia, né, quando a gente aceitasse Jesus, o Espírito Santo pudesse tomar o nosso corpo e a gente não ter mais decisão, né? Ele que vai decidir, ele que vai fazer. Isso seria maravilhoso, né? Mas Deus não fez assim. Deus quer que você decida. Todo santo dia você tem o poder da decisão. A vida cristã, ela é todo santo dia. Você não vai decidir, decidi, aceitei Jesus uma vez, acabou. Não, é todo dia. É nas suas decisões diárias, todos os dias. Quando chegar diante de um problema, o que você vai fazer? A maneira que você vai fazer é todo dia. Amém?
Desligar minha Wi-Fi aqui, porque minha Wi-Fi está pegando. Amém? Então, quando nós decidimos aceitar Jesus, nós precisamos passar por uma mudança extraordinária, completa. Um exemplo disso, quando você resolve casar. Tu tá lá, solteira, vivendo sua vida, independente, fazendo o que quer, a hora que quer. Aí você resolve casar. Quem casou aqui, a mulher que casou vai me entender. Aí você começa a ter que justificar o que você está fazendo, perguntar se pode fazer. O dinheiro, não sei se com todo mundo é assim, mas comigo, pelo menos no meu casamento, o dinheiro de um não é de um, é dos dois. Então você já não tem mais poder pelo seu dinheiro. Entendeu? Mas você decidiu se casar. Então você tem que aceitar as regras do casamento para o casamento dar certo. Não é verdade, Pâmela? Não é? Estava solteira, livre, vou casar. Então, entendeu? Você tem que aceitar essas novas regras. E é assim com Deus também. Você não aceitou a Deus, você não aceitou Jesus, você não veio aqui sem eu quero viver. Então você tem que aceitar as novas regras que Deus te colocou. Amém? Você estava no mundo, estava fazendo o que você queria. Não estava? Aceitou a Jesus, agora você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Porque tem gente que faz o quê? Aceita Jesus, mas continua vivendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito que vivia. Aí você fala, mas que Jesus foi que ele aceitou, porque o meu não é desse jeito. E hoje em dia essa geração parece que trabalha assim, não, você aceitou Jesus, você só precisa ter aceitado. Gente, eu vejo no Instagram o pessoal fala, pelo amor de Deus, como que uma pessoa se diz crente fazendo o que está fazendo? Não é só o simples fato de você chegar e falar, aceitei, glória a Deus, aleluia. Não, é a mudança da sua vida, o que você está fazendo com ela, é que vai determinar se você está salvo ou não. Amém? As regras que você está decidindo obedecer é que vai determinar se você está salvo ou não. Você está nas suas regras ou você está na regra divina? Amém? Abre lá para mim Gálatas 2:20. Vamos ler junto? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então você já não está vivendo mais a tua vida. Você decidiu aceitar a vida de Cristo. Então você tem que viver a maneira que Ele viveu, você tem que viver de acordo com o que Deus está querendo para você. E como é que você descobre isso? Uma vida de devocional. Uma pessoa que se diz cristã, que aceitou Jesus, mas não lê a Bíblia, não faz um devocional. Que vida cristã que você está levando? Você vive uma vida cristã baseada o quê? Num relacionamento com Cristo. Amém? Abre lá, Efésios 4:22. Pode ser NVI. Efésios 4:22. Vamos lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Próximo. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Calma, irmão. Próximo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Próximo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Agora volta lá no 22. Vamos ler de novo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Próximo. 23. E serem renovados no modo de pensar. Então, aqui já está falando tudo. Quando você se converter, você tem que dar a Deus para a maneira que você vivia, para o modo que você vivia. Amém? Para os desejos que você tinha. E você tem que se renovar para ter o que Deus tem para você viver o que Deus tem para você. Amém? Por quê? Porque tudo que a gente desejava antes de Deus, antes do Espírito Santo, tudo é terrível, é podre, é pecado. Só que quando você se converte, você recebe quem? O Espírito Santo. Só que esses desejos vão embora? Não. Eles estão ali todos os dias com você. Mas o que você tem que fazer? Decidir se você vai viver eles ou não. Amém? A vida cristã é a decisão que você tem, da maneira que você vai viver. Não quer dizer que você, quem dera, né? Recebeu o Espírito Santo, ele vai entrar e vai queimar todos esses desejos terríveis, pecaminosos, horríveis. Oh, meu Deus, se fosse assim seria maravilhoso, né? Mas não é assim. Está no nosso corpo, está na nossa matéria, esses desejos pecaminosos. Tanto que, por que você acha que quando Jesus voltar, ele vai renovar o nosso corpo? Vamos receber um corpo glorificado. Porque esse aqui está podre com pecado. Até você morrer, tu vai carregar desejo pecaminoso. Até o dia da tua morte, você vai ter desejo pecaminoso. Mas o fato de você ser cristão vai decidir o quê? Vai definir como? Se você vai aceitar esse desejo ou se você vai aceitar o desejo de Deus. Amém? Amém. Porque, gente, tudo que a gente deseja sem o Espírito Santo, tudo que pode ser, mas não é tão horrível assim, mas vai ser para a sua destruição. Tudo que o homem inventa na cabeça dele é para destruição, para morte, tudo. Tanto que Deus não vai aceitar esse corpo aqui lá no céu. Pensa que se Deus iria ser tão assim terrível de pegar o ápice da obra da criação, que é o nosso corpo. Pensa, o nosso corpo é perfeito. Deus criou assim, fez assim aquela coisa gloriosa, mas não vai deixar entrar no céu. A obra-prima dele. Por quê? Tem que ter uma coisa muito grave, né? É o quê? É o pecado. Então, o pecado sempre vai te acompanhar todos os dias da sua vida. Mas é a sua decisão de você não viver esse pecado é que vai te fazer um cristão de verdade. Amém? Abre lá, Efésios 2, 1. Efésios 2, 1. Vamos ler junto? Eu estou lendo sozinha? Porque eu não estou ouvindo vocês lendo? Vou fazer uma pegadinha com vocês e não estou ouvindo ninguém ler. Vai, vou deixar vocês ler. 1, 2, 3 e vai. Pode... Gente, espera aí, vamos começar de novo, porque eu não estou entendendo nada, não sei como é que vocês estão lendo. Estou entendendo o que era a Torre de Babel hoje, eu entendi profundamente. Vamos ler junto. 1, 2, 3. Lá o primeiro, volta lá. 2, 1. 1, 2, 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, você não pode seguir ao seu desejo, você não pode continuar permanecendo, seguindo, fazendo a tua vontade. Quando você aceita a Jesus, essa é a mudança principal, você parar com a sua vontade. Amém? E gente, é fácil, não é difícil, gente. É fácil, é só não fazer. É só não dar lugar. É mais difícil você ir lá pecar e ceder a sua vontade do que você ir não fazer. Não fazer, você só não faz. Amém? Amém? Então, assim que você aceita Jesus, você recebe quem? Quem? O Espírito Santo. E ele faz o quê? Ele te guia, ele te orienta, ele fala com você. Só que ele não te domina. Você não vira um robô controlado pelo Espírito Santo. Ele só vai falar. Veio um desejo pecaminoso, ele vai falar não. Aí é você que vai decidir se você vai fazer ou não. Tu tá programando uma coisa que vai dar ruim, ele vai falar não. Aí é você que vai decidir. Amém? Tu não vai virar um robô mecânico que vai ser controlado. Não, você que vai decidir se vai ou não. Amém? E é a sua decisão, gente, que vai conduzir toda a sua vida. Todos os dias nós somos colocados diante de decisões que temos que tomar. Que você pode pensar, não, mas eu já sou um crente, que eu tenho 25 anos. Tá, mas a vida cristã é até a morte. A mudança é até a morte. Decidir o que você vai fazer é até a tua morte. Que você tem que decidir isso, que você tem que ver o que você vai aceitar, se você vai viver o plano de Deus, se você vai viver a sua vontade. Amém? E, gente, com as nossas decisões, dependendo do que a gente decide, a gente pode trazer a glória de Deus para a nossa vida, a glória de Deus para a terra, baseado na sua decisão, no que você decide. Amém? E também, do mesmo jeito que você pode trazer a glória de Deus para a sua vida, você pode trazer, meu filho, o inferno inteirinho, baseado na sua decisão. Muita gente pensa que o que está acontecendo agora, o problema que você está passando, é um ataque de Satanás, que ataque terrível. Mas muitas vezes não é Satanás te atacando, não. Muitas vezes é a sua decisão que você tomou que te colocou nesse lugar. Porque se fosse assim, seria fácil, né? Uma desobediência, não, foi Satanás. Então vamos repreender e acabou. Um exemplo. Você fala para a Isabelle Carvalho, não fazer tal coisa. Aí ela vai lá e faz. Aí você vai disciplinar ela. Aí ela fala, pai, foi Satanás, pai. Aí você chegar na cabeça dela e falar, minha filha, foi? Peraí que eu vou expulsar. Tá expulso em nome de Jesus. Isso vai resolver? Não é com cinta, entendeu? Por quê? Porque ela tomou a decisão de fazer. Então ela está nesse problema, está nessa disciplina pela decisão que ela tomou. Então assim é com a gente hoje. Muitas vezes é problema de saúde, é problema financeiro, é problema no casamento. É por causa das decisões que você tomou, meu filho. Amém? Amém? Então tome cuidado, você tem o melhor guia, o melhor orientador, o melhor GPS da vida, chamado Espírito Santo, que está dentro de você, te guiando para o que você pode ou não pode cumprir. Você pode ou não pode fazer. Amém? Ele sempre fala, gente, o Espírito Santo sempre fala, só que ele não é igual Satanás, porque Satanás vai insistir com você até o fim. Ele não, ele é cavaleiro, ele respeita a sua vontade. Porque quem te deu o livre-arbítrio foi Deus. Satanás não te deu o livre-arbítrio não, meu filho. Satanás quer que você faça e ponto final. Quem te deu o livre-arbítrio foi Deus. Então, ele falou com você, você não obedeceu? Ele, calou. Tu quer fazer? Então vai, meu filho. Faz a sua vontade.
Amém? Então, ouça o Espírito Santo. Não viva uma vida cristã falsa. Não, hoje em dia, eu tenho tanta gente que eu conheço que se diz cristão, mas fuma. Se diz cristão, mas bebe. Gente, eu fico impressionada. Eu falo, gente, mas o básico do básico do básico é isso, é você se sentir. Você sentir, não, eu não posso, isso aqui é o templo do Espírito Santo. E a pessoa está lá natural, não, sim, eu orei. Aí daqui a pouco você vai lá ver as fotos, tá tudo lá numa saidinha. Não, é só com a família, eu bebo socialmente. Mas que socialmente é esse, gente? Tu imagina você ser no templo, um templo. Você vai lá e colocar uma bebida no templo? Gente, antigamente, você lê a Bíblia, o pessoal tinha uma reverência no templo, que onde estava o Espírito Santo, ninguém entrava. Ninguém entrava lá no lugar dele, onde ele ficava. Aí você podia entrar assim, num pouquinho assim perto, mas lá era uma pessoa só. E se essa pessoa vacilasse, já era também, meu filho, já era. Aí o que Deus fez? Deus foi lá. Muita gente fala o quê? Que o véu se rasgou para que a gente possa entrar, né? No Santo dos Santos. Mas não aconteceu isso. O véu se rasgou e ele entrou em você. Ele está em você. Olha essa responsabilidade. Aí você pensa que aquele ser santo vai ficar num lugar que não esteja limpo, que não esteja adequado, que não esteja conforme as regras dele. Não vai, gente. Você pode estar vivendo uma vida cristã totalmente falsa, enganada, porque hoje em dia tem muita cegueira, muita falsa perspectiva da realidade. A visão é totalmente errada, distorcida. A pessoa pensa que é crente só porque vem para a igreja, levanta a mão e ora acabou. Não. São suas decisões diárias, é que vão fazer de você um verdadeiro cristão. Amém? E outra, gente, não tem como você disfarçar. Ah, não, eu sou crente, sim. Os seus frutos vão mostrar quem você é. Não tem como você disfarçar se você é crente ou não. Não tem como, porque é a mesma coisa de você tentar disfarçar se você engordou ou emagreceu. Todo mundo vê. Não é? É exatamente assim na vida cristã. Todo mundo sabe pelos seus frutos. Todo mundo bate o olho e sabe. Tu pode falar, fingir que é o maior crente, aquela religiosidade toda, só que a pessoa se bater o olho assim na sua vida, 5 segundos, ela vai saber se você é ou não é. Tem gente que não abre a boca, não diz uma palavra, mas você, só olhando a vida, você sabe, olha como aquela pessoa é crente, olha como ele é firme, sem abrir a boca. Agora tem muita gente abrindo, falando, que faz e acontece, mas na verdade todo mundo sabe. Olha lá, enganador, está enganando só ele. Amém? Então não tem como você disfarçar uma vida cristã. Não tem como, porque os seus frutos eles mostram. E os frutos que eu estou falando, que tem muita gente que pensa que fruto é o quê? Ah, é pessoas que eu trouxe para a igreja. Não, o fruto que eu estou falando aqui é da sua vida, da sua saúde, das suas finanças, do seu casamento, da criação dos seus filhos. Como é que está sendo isso? Porque uma vida cristã, o básico do básico, ela está bem. Tá, você está enfrentando algum problema? Chegou algum problema? Não, mas você está orando, todo mundo está vendo que Deus está agindo, que o milagre está chegando. Amém? Amém? Um outro exemplo do pessoal nesse coronavírus. Gente, o tanto de gente que eu vi falando assim, ai, tá vendo? A gente está passando por essa pandemia porque o pessoal fez aquilo lá no carnaval, que fizeram aquela cena lá com Jesus. Só que, gente, se fosse assim, se o erro tivesse no pessoal que não tem Jesus, por que os cristãos estão sofrendo? Por que um monte de gente crente está morrendo também? Por quê? Porque tem uma falsa visão da realidade, uma falsa perspectiva da realidade. Se isso está acontecendo com todo mundo, então quer dizer que todo mundo tem que se ajoelhar, todo mundo tem que se humilhar e orar e buscar a face de Deus. Não é só o pessoal que está desviado. Porque senão Deus protegia os cristãos, né? A gente veria de ver, não, aquele ali não pegou porque aquele ali é salvo de verdade. Aquele ali pegou porque ele... Não é assim, está pegando todo mundo. Amém?
Amém? Abre lá para mim, 2 Timóteo 2,15. Segunda Timóteo 2, versículo 15. Vai, 1, 2, 3 e... Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, gente, você tem que se preocupar, apresentar sim para Deus. Dessa maneira, você tem alguma coisa que Deus pode se envergonhar quando você chegar presente perante Deus? Alguma coisa na sua vida? Então abandona isso. Amém? Abandona isso. Tenta viver de uma forma a que Deus vai se orgulhar de você. E isso não é difícil, gente. É só você decidir fazer a vontade de Deus. É simples. Amém? Abre lá, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Tá na NVI essa daí, né? Vamos lá. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Então, gente, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Guiados não é controlados. Guiados é o quê? Ele fala para você ir e você vai e obedece. Amém? Amém? Então repete comigo. Guiado não é controlado. Amém? Então, essa mudança tem que ser diária, essa escolha tem que ser diária. Você tem que decidir todos os dias, desde o momento que você abre o olho e fecha. É um dia novo. Amém? Amanhã vão aparecer outras situações para você tomar decisão. E é nessas decisões que vão te mostrar se você é um crente de verdade, se você é um cristão de verdade. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé agora. Fecha seus olhos e fale com Deus agora. Converse com Ele. Se você tem vivido uma vida afastada da vontade de Deus, que você sabe lá dentro de você, que você não anda obedecendo o que Deus fala, o que Deus manda, fale para Deus agora. Essa pode ser a sua última oportunidade de se endireitar, de endireitar o seu caminho, de endireitar a sua vida. Então fala com Deus. Conversa com Ele, abra seu coração, decida viver uma vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Porque não adianta só o Espírito Santo falar com você e você não obedecer. Uma vida cristã efetiva é aquela que o Espírito Santo fala e você obedece. E o milagre chega, e o milagre se cumpre. Essa é uma vida cristã verdadeira.
Fala com Deus agora, abra seu coração. Decida viver uma vida cristã verdadeira. Deus, mais do que você mesmo, Ele te conhece, Ele conhece seus pensamentos, os seus desejos, Ele conhece os seus problemas, as suas dificuldades, Ele conhece toda a sua vida, mais do que você mesmo. Então não tenta enganar, você pode tentar enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Então abra e fale com Ele. Essa pode ser sua última chance, seu último dia. Ninguém sabe o dia de amanhã, somente Deus. Então, se você está aqui hoje, sentado nessa noite, é porque essa palavra era para você. Não pense que você já tem o suficiente, que você já é assim o suficiente, porque ninguém é. Isso é uma coisa diária, é decisões diárias, até a nossa morte. Então fala com Deus, fala com o Espírito Santo. Peça perdão a Deus por ter vivido uma vida de pecado, por ter vivido uma vida de erro, por não ouvir o Espírito Santo. Peça perdão. Fala com Deus. Jesus Cristo teve uma morte tão terrível para que a gente pudesse chegar nesse ponto de falar com Deus, chegar nesse ponto de ter o Espírito Santo dentro da gente. Então aproveita isso que Jesus Cristo conquistou por você e fala com Deus. Abra seu coração. Peça perdão. Decida viver uma vida cristã, verdadeira, de fato, de verdade. Abra seu coração. Fala com Deus. Abra seu coração. Peça perdão. Não fica se enganando pensando que você é um ótimo cristão. Fala com Deus. Abra seu coração.
Ore comigo agora, querido Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está me dando de endireitar a minha vida, de alinhar a minha vida à sua vontade. Senhor, eu não quero viver mais os meus planos, mais os meus projetos. Eu aceitei a Jesus, então eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Me ajuda, Espírito Santo, a cumprir e a viver a vida que Deus tem para mim, o propósito que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Faça, Senhor, em mim a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu orar. Querido Deus e Pai, Senhor, hoje viemos diante do Senhor, meu Pai, colocar as nossas vidas, meu Deus, perante o Senhor. Senhor, muitas vezes, meu Pai, nos enganamos, meu Pai, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida, Senhor, egoísta, vivendo uma vida conforme queremos, conforme o que desejamos, Senhor. Nos perdoe, meu Pai, por isso, Senhor. Sabemos, meu Deus, que o que o Senhor tem para cada um aqui, que o que o Senhor tem para nós é maravilhoso. Sabemos que o que o Senhor tem, Senhor, não se compara aos nossos planos, que o que o Senhor tem para nós não se compara a nada do que desejamos, meu Pai. Sabemos que o que o Senhor tem traz vida, traz paz, traz cura, é abundância, Senhor. E nos perdoa, Senhor, por vivermos uma vida, Senhor, tão egoísta, Senhor, uma vida cristã falsa, vivendo de acordo com o que queremos, vivendo de acordo com as nossas vontades, meu Pai. Nos perdoa, Senhor. E ainda, Senhor, nos orgulharmos, meu Pai, dizendo que somos cristãos, sem viver uma vida de Cristo. Nos perdoa, meu Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor passe agora, Senhor, o sangue de Jesus na vida de cada um aqui, Senhor. Que o sangue de Jesus esteja limpando, Senhor, purificando, Senhor, cada pessoa aqui, Senhor. E eu peço que o Espírito Santo hoje esteja sobre cada um aqui, Senhor, dirigindo, Senhor, e guiando, meu Pai, e transformando essas vidas, meu Pai. Que cada um aqui, Senhor, que tomou essa decisão, Senhor, de seguir o Senhor, de obedecer a sua vontade, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, ministrando, meu Pai, e abençoando, meu Pai. Que todos aqui saiam transformados pelo poder do Seu Espírito, Senhor. Toca, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Senhor, muito obrigada. E queremos dar frutos, meu Pai. Frutos que mostrem uma vida cristã verdadeira, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Te louvamos, Pai, e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Então, a partir de hoje, decida viver o que Deus quer. Decida viver de acordo com a vontade divina, não com o que você quer, não o que você pensa que é cristianismo, não com o que você pensa que é o certo ou errado, mas o que Deus pensa que é certo e errado. Amém? Não que está na modinha, porque todo mundo está fazendo, não, tem várias outras igrejas fazendo, não. Se você está nessa igreja aqui, se Deus te colocou aqui, então você tem que seguir essas regras aqui. Amém? Glória a Deus. Então vamos trazer agora os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigada por essa noite, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor, com saúde para glorificar, Senhor, ao Seu nome, para Te louvar, Te adorar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por poder estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor. Muito obrigada, Pai. Senhor, eu peço agora, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que trouxe, Senhor, suas ofertas e seus dízimos, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor faça real aquilo que o Senhor escreveu na Sua palavra. Senhor, que o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais, vai multiplicar tanto que eles não terão lugar onde guardar, Senhor. Faz real, Senhor, na vida de cada pessoa que veio aqui e trouxe seus dízimos e suas ofertas, Senhor. E, meu Pai, quem não teve para trazer, Senhor, eu peço, meu Deus, que o Senhor dê a semente, porque a Sua palavra diz que é o Senhor que dá a semente, meu Pai. Eu peço que o Senhor dê a semente, meu Pai, para quem não pôde trazer aqui hoje, Senhor. Mas eu peço também que o Espírito Santo dê sabedoria para a pessoa pegar essa semente e plantar, e não comer essa semente, Senhor, para que essa semente possa ser multiplicada, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, meu Pai, e, Senhor, ajude cada um aqui, Senhor, que tomou essa decisão de viver uma vida para o Senhor, de viver uma vida de acordo com a Sua vontade, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo esteja ajudando cada um aqui que tomou essa decisão, Senhor, e que a gente ouça testemunhos e testemunhos de milagres que aconteceram a partir dessa decisão que tomaram, Senhor, de viver uma vida 100% da Sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco agora o sangue de Jesus aqui sobre a vida de cada um aqui, que todos, meu Pai, possam ir na paz do Senhor, protegidos e guardados por Ti, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amanhã nós teremos culto, só que com um novo horário. O horário vai ser 18, só para ver se vocês estavam sabendo, mas eu acho que só 3 pessoas estavam sabendo. O horário vai ser às 18 horas, tá bom? Então vão na paz do Senhor, decidindo viver uma vida para Cristo, amém?